Hello, babies! Prontos para a história? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, continuação dos outros assuntos, é claro, mas hoje a gente vai falar das entradas e bandeiras. Só que entradas não é aquela da porta e bandeiras não é aquela que você acena, não. Nananina, não. Vou dizer para você agora a diferença delas. No início da colonização foram feitas várias expedições, nós estudamos sobre isso. Expedições colonizadoras, expedições exploradoras, expedições guarda-costas, a gente viu um monte dessas expedições, que eram um grupo de pessoas que tinha finalidades. Por exemplo, as expedições exploradoras, os homens e as mulheres, um monte de gente, se organizava para explorar terra, ouro, pedras preciosas, explorar o espaço geográfico do lugar e tal. Né? Tinha essa finalidade. Outras, montar vilas, que era a colonizadora. Outras, que era a exploradora no sentido de ganhar terras. Já tinha aqui a vila, mas ele queria aumentar, então vamos explorar mais. Então, outras, guarda-costas. Vamos aqui proteger essa área. Então, tudo isso era feito expedições. Beleza? Só que é o seguinte, as expedições que eram organizadas e comandadas pelo governo eram chamadas de entradas. Se liga aí, hein? Porém, tinha outras expedições, tá? Que eram organizadas pelos moradores de São Vicente. Essas expedições eram chamadas de bandeiras. E seus chefes, seus comandantes, eram chamados de bandeirantes ou armadores. Mas vocês vão ver melhor bandeirantes. Então, as bandeiras eram chefiadas pelos bandeirantes, que essas expedições eram comandadas, eram organizadas pelos próprios moradores da vila de São Vicente. Beleza? Coloquei aí duas fotos que tá na internet disponível. Se você colocar lá bandeiras e entradas e botar aí imagens, de cara você pega essas imagens. São pinturas de como eram a organização dessas expedições, os acampamentos e tudo mais. Algumas bandeiras eram pequenininhas, levavam umas 20 pessoas, 30 pessoas. Gente, mas tinha bandeiras que parecia que a cidade toda tinha marchado junto. Eram muitas, centenas de pessoas marchando, andando mata adentro. Dentre essas pessoas sempre tinha colonos, os padres jesuítas, os indígenas. Desculpa, gente. Porque os indígenas, eles como eram nativos, eles conheciam muito bem as trilhas. Então eles eram os guias praticamente. Os escravizados, que naquela época eles já escravizavam pessoas, então tinha que ter trabalhadores para poder fazer o serviço pesado, então tinha que levar escravos. E as mulheres que ajudavam em organizar, cozinhar, em lavar as coisas, não sei o quê. Então tinha que ter esse povo todo lá. Eu coloquei aí também para você o top de linha dos bandeirantes. Olha que engraçada é a roupa deles. Tá? Uns usavam botas, outros usavam sandálias, e aí é para você ver os detalhes desses bandeirantes, desses chefes das bandeiras. Eles também tinham que defender a sua expedição, então tem aí um quadro pintado sobre esses momentos. Sempre seguiam, pessoal, pelo caminho dos rios, e quando faltava alimento, o que é que eles faziam? Eles davam uma pausa, paravam naquele lugar, plantavam, olha que tempo que levava, para poder se alimentar. Então, era comum eles seguirem os caminhos dos rios para abastecimento de água e as coisas ficarem mais fáceis. Algumas bandeiras eram organizadas para descobrir riquezas. Lembra que eu falei para você? Pronto. Partindo do litoral e penetrando no interior do país, avançavam a linha de demarcação do Tratado de Tordesilhas. Numa das vídeos anteriores, quando a gente fala do Tratado de Tordesilhas, eu coloquei um mapazinho dividindo o Brasil, o que era da Espanha e o que era de Portugal. Com essas expedições,
Portugal foi invadindo, 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 invadindo e acabou tomando todo o Brasil da Espanha. Então a Espanha que não se ligou, né? Perdeu. Então olha só, com o aumento do território, tá? Mais exploração. Então era sempre mais necessário armar as bandeiras, solicitar as entradas. Então a Vila de São Vicente, a de Piratininga, ou seja, Martim Afonso de Souza e Américo Vespúcio, foram organizadas pelo governo. Então as expedições deles eram chamadas de entradas. Sacou? Legal, né, gente? Olha só, o Brasil se desenvolvendo, o Brasil crescendo nesse tema. Saca só. É claro que algumas dessas pessoas, ou até mesmo a maioria delas, nem voltavam para seu lugar de origem. Ficavam acampadas, morando, curtindo a terra que eles encontravam. Mas é claro que a maioria delas, às vezes, retornava por conta do ouro, das pedras preciosas, eles tinham que vender, né? E as viagens eram longas, pessoal. Passava-se anos viajando mata adentro, certo? As expedições eram longas, longas, longas. Deu para entender um pouquinho o que eram as bandeiras e o que eram as entradas? Legal, né? Pesquisa mais, estuda aí e realiza atividades, tá bom? Tchau, tchau.